Em quase todos os idiomas, existem pequenas expressões que são adicionadas às frases para enfatizá-las ou para dar alguma peculiaridade à mensagem que se quer passar. At all é uma dessas expressões. Muito comum tanto no inglês falado quanto no escrito, ela serve para enfatizar uma ideia, transmitindo alguns significados como nem um pouco, de jeito nenhum ou de qualquer forma. Nesse vídeo eu vou falar sobre a expressão at all, essa expressão essencial do inglês. Nós vamos ver como ela pode ser usada para dar ênfase, para sugerir surpresa ou ainda como uma resposta. Alright? Então eu vou explicar tudo isso agora. Fiquem comigo e vamos conferir. Let's check it out. A gente usa at all em inglês basicamente para três coisas: para enfatizar uma frase negativa, para acrescentar um tom de surpresa ou de dúvida em perguntas, ou para responder de forma mais suave ou mais polida alguns pedidos ou mesmo um agradecimento. Então, at all tem basicamente essas três funções. Vamos ver como at all é usado para enfatizar frases negativas. Vejam, por exemplo, se eu disser assim: I don't drink soda. I don't drink soda. Eu estou dizendo que eu não bebo refrigerante. Agora, se eu falar assim: I don't drink soda at all. I don't drink soda at all. Eu já estou dizendo que eu não bebo refrigerante de jeito nenhum. Ou que eu não bebo nada de refrigerante. Vamos pegar um outro exemplo. Se alguém disser assim: They don't speak Spanish. They don't speak Spanish. Que quer dizer, eles não falam espanhol. Agora, eu posso enfatizar essa frase dizendo assim: They don't speak Spanish at all. They don't speak Spanish at all. E aí já significa que eles não falam espanhol de jeito nenhum. Que eles não falam nada de espanhol. Que eles não falam nem um pouco de espanhol. Então, é assim que at all enfatiza aquela ideia ali que está presente numa frase negativa. Aquilo que foi descrito numa frase negativa é enfatizado quando você usa a expressão at all. E notem também que at all é uma expressão idiomática. Isso significa que ela não tem uma só tradução. Com essa ideia de enfatizar, de dar ênfase em frases negativas, ela vai poder ser traduzida de várias formas, como, por exemplo, essas que nós acabamos de ver. De jeito nenhum, nem um pouco, de forma alguma, mesmo, nada. Vamos ver mais exemplos. I'm not hungry at all. I'm not hungry at all. Eu não estou com fome mesmo. Eu não estou com fome de jeito nenhum. We don't like spicy food at all. We don't like spicy food at all. Nós não gostamos nem um pouco de comida apimentada. She wasn't happy at all. She wasn't happy at all. Ela não estava nada feliz. Ela não estava feliz de jeito nenhum. Nem um pouco. We didn't have fun at all. We didn't have fun at all. Nós não nos divertimos nem um pouco. Nós não nos divertimos de jeito nenhum. Então, essa é a primeira forma de usar at all no inglês, que é muito comum. Ele se posiciona ali no final de uma frase negativa, enfatizando o que está ali descrito ou informado. Se a gente não acrescenta o at all na frase, claro, ela continua sendo uma frase negativa, mas sem aquele grau de intensidade, sem nenhuma ênfase, ok? Agora, o segundo uso de at all é em frases interrogativas. At all também pode ser usado em frases interrogativas. E com esse uso, ele vai basicamente indicar ou sugerir duas coisas. Ou ele vai sugerir uma surpresa ou intensificar uma dúvida. Então, é isso que at all faz nas frases interrogativas. Ele acrescenta ali um toque de surpresa ou um certo grau de dúvida ali naquela pergunta. E quando eu falo que at all, nessas frases interrogativas, ele acrescenta ali um tom maior de dúvida, essa dúvida é em relação se existe ou não a mínima possibilidade para algo acontecer. Se existe ou não, pelo menos, alguma chance de alguém, por exemplo, fazer alguma coisa. E só uma observação, pessoal. Assim como no caso anterior,
Aqui, at all também não tem uma única tradução. Ele vai poder ser traduzido de várias formas a depender do contexto. Mas a gente tem alguns bons exemplos de tradução para at all em frases interrogativas. E eles são pelo menos um pouco, de alguma forma, de alguma maneira. Deixa então eu falar algumas frases com vocês para a gente ver isso. Quando alguém pergunta assim para você: Do you like the movie at all? Do you like the movie at all? Quando a pessoa usa o at all nesse tipo de pergunta, ela está querendo saber se existe pelo menos alguma chance de você ter gostado do filme. Do you like the movie at all? Você gostou pelo menos um pouco do filme? Vejam que o at all aí na frase, ele eleva um pouquinho de dúvida. É diferente se alguém simplesmente te perguntasse assim: Do you like the movie? Seria somente: Você gostou do filme? Veja um outro exemplo. Have you studied for the test at all? Have you studied for the test at all? Que quer dizer: Você estudou pelo menos um pouco para a prova? Então, com o at all nessas perguntas, a gente nota que existe ali um tom de dúvida maior em relação se existe ou não a possibilidade de algo ter acontecido ou não. Vejam também, pessoal, que às vezes o tom da fala pode sugerir uma pitada de surpresa ali na pergunta. Por exemplo, Did she help you at all? Did she help you at all? Que quer dizer, ela te ajudou de alguma forma? Do you remember me at all? Do you remember me at all? Você se lembra pelo menos um pouco de mim? Existe alguma possibilidade de você se lembrar de mim? Did he enjoy the party at all? Did he enjoy the party at all? Ele gostou alguma coisa da festa? Has she apologized to you at all? Has she apologized to you at all? Ela de alguma forma te pediu desculpas? Algumas vezes, pessoal, e isso é até curioso dizer, a gente nem traduz at all nessas frases interrogativas. É comum a gente ver nos filmes, nas séries, nos podcasts, nas músicas, e ver que o at all não sequer foi traduzido nessas frases interrogativas. E isso acontece porque, acima de tudo, at all é uma expressão idiomática. Então vale mais o sentido ou a função que ele faz, que ele ocupa ali numa frase, do que o seu próprio significado. Então é mais importante que você entenda não o significado dele, mas a função, o papel e o sentido que ele está fazendo ali naquela frase. Então, at all em frases interrogativas indica uma dúvida real sobre algo ou também se existe alguma possibilidade para algo acontecer. E algumas vezes, a depender do contexto, ele vai sugerir ali também um certo grau de surpresa ou até mesmo um certo grau de espanto. E por último, at all pode ser usado como resposta para alguns tipos de perguntas. Perguntas, por exemplo, com would you mind, do you mind? E nessa função, ele serve ali para dar uma resposta mais polida àquela pergunta ou àquele pedido. Por exemplo, se alguém perguntar assim para você: Would you mind taking this document to the office? Would you mind taking this document to the office? É uma pergunta que quer dizer: Você se importa ou você se incomoda de levar esse documento para o escritório? E aí você pode responder assim: No, not at all. No, not at all. Que significa não, de forma alguma. Se alguém perguntar assim: Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Você pode responder: No, not at all. Que significa não, de forma alguma, de maneira alguma. Observem, pessoal, que nesse caso a gente acrescenta a palavra not na frente de at all para formar as respostas, ok? Ficando então not at all, que significa de maneira alguma, de forma alguma, de maneira nenhuma. Todas as respostas nesse sentido, com esses significados. E ainda, at all pode ser usado como resposta a um agradecimento. Por exemplo,
That is very kind of you. Thank you. E aí a pessoa responde, not at all, que quer dizer de maneira alguma, de forma alguma. Então, ele também pode ser usado como uma resposta a um agradecimento, para dizer de uma forma educada que não foi nada, que não custou nada. Ok? Então, recapitulando e resumindo, at all pode ser usado para enfatizar frases negativas. Ele pode ser usado para acrescentar um tom de surpresa ou de dúvida em perguntas. Quando alguém usa at all em perguntas, geralmente ela quer saber se existe ali alguma chance de algo ocorrer, se existe ali alguma possibilidade de algo acontecer. E por último, nós vimos que at all pode ser usado como resposta a alguns tipos de pedidos expressos em perguntas com would you mind, do you mind, ou até mesmo como resposta a um agradecimento. E nesse caso, a gente coloca o not antes de at all, ficando not at all, que significa de maneira alguma ou de forma alguma. Alright, guys? Então, essa foi a expressão at all. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. Compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you guys next time.